informação. Maricampo. Você fica bem informado do que acontece no Rio Grande do Norte e no Brasil. No ar, Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Jornal Maricampo. Oferecimento. Kit da Construção. 3213-2881. Alecrim Natal. E Lamartine Locações e Serviços. 84-3237-0351. Em Pium, Parnamirim. Maricampo. Marcílio Dantas. Muito bom dia, 7h02. Começa a partir de agora mais um Jornal Maricampo. Você amanhecer o dia muito bem informado. Hoje, sexta-feira. Vamos juntos com todas as notícias para você ficar bem informado nas primeiras horas desta manhã de sexta-feira. Superintendência Otávio Lamartine, supervisão técnica Andreville Ferreira, moderação Marcos Brito. Vamos juntos com todas as notícias a partir de agora. Maricampo. No ar, Notícias Rádio 2, a sua plataforma de conteúdo. Aumentam os casos de doenças transmitidas por mosquitos na Europa. O número de registros dessas enfermidades chegou a um nível recorde na região. Segundo a Agência Europeia de Saúde, os casos de infecções por chikungunya e o vírus do Nilo, principalmente, têm aumentado devido à mudança climática. O Centro Europeu para a Prevenção e Controle de Doenças destaca que a Europa tem passado por temporadas mais longas e intensas de doenças transmitidas por mosquitos, chamadas de arboviroses. A expansão dessas enfermidades é justificada por fatores climáticos e ambientais, como o aumento das temperaturas, verões mais longos, invernos mais amenos e alterações nas chuvas. São condições que favorecem a reprodução dos mosquitos transmissores. A diretoria do órgão destacou que a Europa entrou numa nova fase, com uma maior transmissão e mais longa dessas doenças. E isso está se transformando em uma nova realidade na região. O vírus da chikungunya, por exemplo, já está presente em 16 países da Europa. Até agora, a região registrou 27 surtos da doença só este ano, um recorde para o continente. Da Rádio 2, Fabiola Altran. A Receita Federal libera nesta sexta-feira, 22 de agosto, a consulta ao quarto e penúltimo lote de restituição do Imposto de Renda 2025. Tradicionalmente, a consulta é aberta sempre uma semana antes da data de pagamento dos valores. O crédito bancário desse lote será realizado na sexta-feira da semana que vem, dia 29 de agosto. Ao todo, a Receita devolverá pouco mais de 2 bilhões e 900 milhões de reais a 1.884.035 contribuintes. O lote contempla também restituições residuais, ou seja, contribuintes que entregaram a declaração em anos anteriores, caíram na malha fina, acertaram as contas com o leão e tiveram o pagamento autorizado. Se você está aguardando a restituição do imposto de renda, é só acessar a página da Receita na internet e clicar em Meu Imposto de Renda e em seguida em Consultar a restituição para saber se foi contemplado. O último lote regular de restituições deste ano será liberado no mês que vem. Da Rádio 2, Milena Abreu. A Central de Abastecimento do Estado de São Paulo, a CEAGESP, divulgou o balanço sobre o comportamento dos preços nesta semana. Estão mais caros, por exemplo, abacate, figo, berinjela, pimentão, tomate, quiabo, agrião e alho nacional. No caso de itens como banana, limão, cenoura, pepino comum, alface americana, ovos e batata asterix, os valores estacionaram. Já entre os produtos que ficaram mais baratos na CEAGESP, dá para citar abacaxi, uva niágara, beterraba, acelga, brócolis ninja, milho verde, mandioquinha e cebola nacional.
Da Rádio 2, Humberto Ferretti. Moradores de 15 capitais brasileiras pagaram menos pela cesta básica de alimentos no mês passado. É o que revela o levantamento realizado pelo DIEESE em parceria com a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. Por meio dessa parceria, a pesquisa mensal, que antes abrangia apenas 17 capitais, agora passa a ser feita nas 27 capitais brasileiras. Em julho, portanto, o valor do conjunto de alimentos básicos diminuiu em 15 capitais e aumentou em outras 12. Florianópolis e Curitiba foram as capitais que registraram as maiores quedas entre junho e julho, com recuos de 2,6% e 2,4%, respectivamente. Destaque também para as quedas de mais de 2% no Rio de Janeiro e em Campo Grande. Já as maiores altas do valor da cesta básica foram registradas em Recife, 2,8%, e em Maceió, 2,1%. A cesta também encareceu nas demais capitais nordestinas: Aracaju, João Pessoa, Salvador, Natal e São Luís. Falando em valores, a cesta mais cara no 7º mês do ano foi registrada na capital paulista, R$ 865,90. O segundo lugar ficou com Florianópolis, onde a cesta custou, em média, R$ 844,89 no mês passado. E em Porto Alegre, no Rio de Janeiro e em Cuiabá, o conjunto de alimentos básicos também custou mais de R$ 800. Já a cesta mais barata em julho foi a de Aracaju, R$ 568,52 na média. Aliás, a capital sergipana foi a única das capitais brasileiras onde a cesta ficou abaixo dos R$ 600. Da Rádio 2, Milena Abreu. Setor aéreo registra em julho o número recorde de passageiros transportados. 11.600.000 pessoas viajaram de avião no último mês, tanto em voos domésticos quanto internacionais. Essa é a maior movimentação de viajantes desde o início da série histórica da Agência Nacional de Aviação Civil no ano 2000. Nos voos domésticos, que são aqueles dentro do país, foram 9 milhões de passageiros, uma alta de 5,9% em comparação com julho do ano passado. Já no setor internacional, houve a movimentação de 2.600.000 viajantes. Nesse caso, o aumento é de 13,6% em relação ao mesmo mês de 2024. Os dados são do relatório mensal de demanda e oferta da ANAC. Informações da Organização Mundial do Turismo revelam que o Brasil alcançou no ano passado a 5ª colocação na lista de destinos das Américas que mais recebem visitantes estrangeiros. Antes, na América do Sul, quem liderava a relação era a Argentina. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Cotações, feiras e eventos, pecuária e mercado agrícola. As principais notícias do campo você confere agora. Eu sou Humberto Ferretti e esse é o Giro Rural. O preço da mandioca no campo voltou a cair nos últimos dias. Dados do CPEA indicam que a tonelada foi vendida em média na semana passada em torno de R$ 450, valor 13% menor que no mesmo período de 2024. A oferta da raiz tem crescido, porém em ritmo lento, já que muito produtor, capitalizado e sem necessidade de fazer dinheiro agora, prefere segurar parte da mercadoria e não faz questão de vender no momento, enquanto a demanda continua baixa. Apesar do sobe e desce diário das cotações, que é normal, na média o preço do milho estacionou nos últimos dias na casa de R$ 63 a saca no campo, informa o CPEA. Compradores, porém, têm feito pressão sobre o produtor rural para forçar novas quedas, sem esquecer que a cotação do milho atingiu o pico do ano em março, com a saca negociada a R$ 90 e de lá para cá só caiu. A aposta dos compradores em novas baixas está na previsão de safra recorde no Brasil e nos Estados Unidos.
A Central de Abastecimento do Estado de São Paulo, a CEAGESP, divulgou o balanço sobre o comportamento dos preços nesta semana. Estão mais caros, por exemplo, abacate, figo, berinjela, pimentão, tomate, quiabo, agrião e alho nacional. No caso de itens como banana, limão, cenoura, pepino comum, alface americana, ovos e batata asterix, os valores estacionaram. Já entre os produtos que ficaram mais baratos na CEAGESP, dá para citar abacaxi, uva Niágara, beterraba, acelga, brócolis ninja, milho verde, mandioquinha e cebola nacional. Esse podcast é uma produção da Rádio 2. Olá, eu sou Fabiana Altran e estes são os destaques de hoje. Pesquisa Quest mostra que Lula lidera em todos os cenários de primeiro e segundo turno na disputa para a presidência da República nas eleições de 2026. A lista de eventuais candidatos incluiu, além do presidente, nomes como os de Jair Bolsonaro, de Tarcísio de Freitas, de Michele Bolsonaro e Ratinho Júnior, por exemplo. Câmara aprova a urgência do projeto que amplia a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. Assim, o texto deve ir direto para análise e votação em plenário. A proposta deve beneficiar cerca de 10 milhões de trabalhadores. Níveis de desnutrição infantil na faixa de Gaza triplicaram desde que o último acordo de cessar-fogo foi desfeito em março. É o que alerta a Agência da ONU para os Refugiados Palestinos. 8 jogos agitam o Brasileirão no fim de semana. No sábado, o Cruzeiro recebe o Internacional às 6h30 e às 9h, o Grêmio pega o Ceará. No domingo, destaque para Vasco e Corinthians e Bahia e Santos às 4h e São Paulo e Atlético Mineiro às 8h30 da noite. Também no fim de semana começa a Copa América Masculina de Basquete. O Brasil enfrenta o Uruguai no sábado às 4h10 da tarde e no domingo, jogo contra Bahamas às 20h para 7 da noite. Da Rádio 2, Fabiana Altran. Jornal Maricampo. Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. E agora, o tempo e a temperatura. A sexta-feira será marcada por tempo firme em praticamente todo o Nordeste, sem ocorrência de chuvas, até mesmo nas áreas litorâneas, que vinham registrando instabilidades nos últimos dias. Em Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, a sexta será de sol forte e tempo estável, com destaque para a ausência de pancada de chuva à tarde, após um longo período de instabilidades na faixa leste. No interior da região, incluindo Bahia, Piauí e Ceará, o tempo segue firme, com predomínio de sol, calor intenso e baixos índices de umidade relativa do ar, exigindo cuidados extras com hidratação, pele e saúde respiratória. Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 20 graus em Salvador. Já a máxima pode alcançar os 36 em Teresina. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 100%, com os índices mais baixos concentrados no interior da região. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Igor Neiva, o tempo e a temperatura. E agora, o tempo e a temperatura. A sexta-feira será marcada por tempo firme em todo o centro-oeste, com sol predominando e temperaturas elevadas ao longo do dia. Em Mato Grosso, o calor será intenso, especialmente no período da tarde, quando a umidade relativa do ar tende a atingir níveis críticos. Em Mato Grosso do Sul, o tempo permanece seco e ensolarado em todas as regiões, sem previsão de chuva. Já em Goiás e no Distrito Federal, a sexta será de céu aberto, calor e baixa umidade, exigindo cuidados extras com hidratação, atividades físicas ao ar livre e saúde respiratória. Entre as capitais, Brasília deve registrar a menor temperatura do dia, com mínima prevista de 14 graus. Já a máxima pode atingir até 38 em Cuiabá. A umidade relativa do ar varia entre 18% e 60%, mantendo alerta para o tempo seco em grande parte da região. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Igor Neiva, o tempo e a temperatura. E agora, o tempo e a temperatura. A sexta-feira será marcada pela melhora do tempo na região sul, sem previsão de chuva e com predomínio de sol em todos os estados. No Rio Grande do Sul, o dia será de tempo firme,
com céu aberto, temperaturas em elevação e ar mais seco, favorecendo a sensação de calor à tarde. Em Santa Catarina, o sol retorna em todas as áreas, garantindo tempo estável e aumento gradual das temperaturas ao longo do dia. No Paraná, a sexta será ensolarada, com calor predominando tanto no interior quanto nas áreas próximas ao litoral, e baixa umidade relativa do ar durante a tarde. Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 13 graus em Curitiba, já a máxima está prevista para Porto Alegre e Curitiba, com 25. A umidade relativa do ar varia entre 45% e 90%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Igor Neiva, o tempo e a temperatura. E agora, o tempo e a temperatura. A sexta-feira será de sol forte e tempo seco em toda a região sudeste, sem previsão de chuva. Em São Paulo, o dia será ensolarado, com temperaturas elevadas e ar seco no interior e na capital. Em Minas Gerais, o tempo segue firme, com destaque para o Triângulo, Norte e Centro do estado, onde a umidade relativa do ar deve atingir níveis críticos. No Rio de Janeiro, o calor predomina, com céu aberto e ventos moderados no litoral. Já no Espírito Santo, a sexta será de estabilidade, com sol forte e temperaturas em elevação. Entre as capitais, a menor temperatura é prevista para São Paulo, com mínima de 16 graus. A máxima pode chegar a 32 no Rio de Janeiro e em São Paulo. A umidade relativa do ar varia entre 25% e 100%, com os menores índices nas áreas do interior paulista e mineiro. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Igor Neiva, o tempo e a temperatura. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. Sexta-feira, 22 de agosto de 2025, está entrando no ar mais uma edição do InfoNews, as últimas notícias do Brasil e do mundo. O ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar por descumprir medidas cautelares, foi novamente indiciado pela Polícia Federal por usar celulares, redes sociais e manter contato político, o que pode levá-lo a cumprir prisão preventiva em presídio, embora especialistas avaliem essa possibilidade como limitada. Além dele, seu filho Eduardo Bolsonaro também foi indiciado, acusado de tentar coagir o STF e obstruir investigações, mas por estar nos Estados Unidos não sofre restrições imediatas. A defesa de Bolsonaro nega qualquer violação e tem 48 horas para prestar esclarecimentos ao Supremo, que decidirá se aceita a denúncia da PGR. Caso isso ocorra, ambos se tornam réus e o processo avança. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais notícias no seu rádio. Fique ligado. Você conferiu InfoNews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. InfoNews. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. As últimas notícias do esporte você confere agora, nesta sexta-feira, 22 de agosto de 2025. Aqui é o Kleber Salles e bora saber mais detalhes aí, né? Sobre a Copa Libertadores da América. Pois é, a eliminação do Internacional na Libertadores, após derrota por 2-0 para o Flamengo, ficou marcada por um atraso de 21 minutos no Beira-Rio devido a uma chuva de papel picado que cobriu o gramado. Funcionários precisaram usar sopradores, rastelos e até redes de gol para limpar o campo, especialmente a área do goleiro flamenguista Agustín Rossi, que ficou comprometida pela quantidade de papel. O presidente do Inter, Alessandro Barcelos, admitiu que o episódio atrapalhou o jogo e prometeu uma avaliação interna para apurar responsabilidades. Segundo ele, a intenção era apenas criar uma festa para recepcionar os jogadores, mas a ação acabou prejudicando o andamento da partida e manchando o evento para o clube gaúcho. Que coisa, hein? Além de tudo, né, da eliminação aí para o Flamengo, teve esse episódio aí da chuva de papéis picados aí, né? Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações do esporte no seu rádio. Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Saiba mais sobre seus direitos. A Hora do Consumidor.
Hora do Consumidor chegando nesta sexta-feira, hoje 22 de agosto de 2025. A pergunta agora é da Larissa Mendes, de Campo Grande. Ela foi ao supermercado e o preço na prateleira era menor do que o do caixa. E ela pergunta qual valor vale. Boa, Larissa, obrigado pela participação. E nesse caso, vale sempre o mais baixo, viu? Se houver divergência, o consumidor tem direito de pagar pelo valor que estava exposto na prateleira. É lei e prática obrigatória em todo o Brasil, tá bom? Muito obrigado, viu, Larissa, pela sua participação, hein? Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais uma edição do Hora do Consumidor nessa sexta. Você conferiu a Hora do Consumidor. Seus direitos você tem que saber. Agora em seu rádio, dicas de economia. Tudo que você, empresário, autônomo ou profissional liberal, precisa saber. Dicas de economia. Oi, gente! E aí, vocês estão bem? Espero que sim, viu? Por aqui vamos falar de dinheiro. Nossa dica de finanças chegando hoje para você. Seja para negociar salário, precificar nossos produtos, serviços, pedir aumento, negociar uma compra, o que for. Querer dinheiro normalmente vai contra as expectativas de gênero, né? Que existem aí sobre as mulheres, sobre os homens. E por isso, em todos esses cenários de negociação, é possível que a gente tenha uma sensação de vergonha ou de estarmos abusando da boa vontade do outro. Temos que nos acostumar com o seguinte, gente, não é favor coisa nenhuma, tá bom? Para não usarmos aí outras palavras, né? Relações profissionais e comerciais são pautadas sempre em negociações e precisamos desenvolver essa habilidade. Não podemos ter vergonha de querer dinheiro e isso leva treino, leva a sair da nossa zona de conforto, falar sobre isso com alguns amigos ou com a família, falar com quem já fez isso antes e compartilhar dicas, que é o que fazemos aqui com vocês, né? E mais do que tudo, leva confiança de que nós merecemos, sim, ser bem remunerados, viu? Negociar tem tudo a ver com autoestima e autoconfiança. E isso tem tudo a ver com a nossa conta bancária. Não perca a oportunidade de treinar, seja para negociar uma compra, negociar algum trabalho, negociar na entrada do próximo emprego, perguntar para os amigos se eles já negociaram e como foi. Enfim, não vamos ficar craques da noite pro dia, viu? Precisamos praticar. Isso vale para todas as áreas da nossa vida. Por hoje é só. Tchau, tchau. Dicas de economia. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e a Vigilância Sanitária do Espírito Santo fecharam uma fábrica de suplementos clandestina. A ação ocorreu na última terça-feira em Itapemirim. A produção irregular de suplementos alimentares foi identificada durante uma inspeção na empresa Verdiflora. Segundo a Anvisa, foi encontrado um galpão clandestino próximo à empresa, onde eram fabricados produtos sem regularização, como suplementos alimentares e medicamentos fitoterápicos sem registros na agência. Após identificarem a produção clandestina, os agentes de vigilância chamaram a polícia, já que o caso poderia ser enquadrado como flagrante de crime contra a saúde pública. No entanto, representantes da empresa não foram localizados. Segundo a Anvisa, a fábrica clandestina foi interditada e lacrada. Agora, os agentes irão encaminhar o relatório da inspeção para criar uma denúncia no Ministério Público e, assim, instaurar um processo sanitário contra os responsáveis pela empresa Verdiflora. Os produtos encontrados serão recolhidos e inutilizados. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com novas informações no seu rádio. Fique ligado. Você conferiu InfoNews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. InfoNews. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. E o jogo entre Independiente e Universidad del Chile, válido pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana, foi cancelado
após uma onda de violência no estádio Libertadores de América em Avellaneda, na Argentina. A confusão começou no segundo tempo, quando torcedores chilenos atiraram pedras e objetos contra a torcida local, que reagiu invadindo o setor visitante. O confronto deixou ao menos 10 feridos graves e mais de 180 torcedores machucados, segundo a imprensa argentina, além de dezenas de presos. Imagens de agressões e cenas de pânico circularam nas redes sociais, enquanto a polícia foi criticada por não conter a situação. A Conmebol repudiou os episódios, afirmou que o caso será analisado pela comissão disciplinar e prometeu sanções severas. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, também condenou a violência, enquanto o presidente chileno, Gabriel Boric, responsabilizou a falta de segurança e criticou a organização. Do lado argentino, o presidente do Independiente culpou os torcedores chilenos, enquanto a Universidade de Chile afirmou que sua torcida foi brutalmente agredida e também reconheceu que será punida. O episódio ganhou grande repercussão internacional e levantou questionamentos sobre a segurança nas competições sul-americanas. Que coisa triste, né, gente? Essa atitude aí de violência e a falta de segurança também aí, parece que não, né, tem alguma coisa que policiais não podem entrar nos estádios, alguma coisa nesse sentido, né? Tem um negócio assim. É lamentável esse tipo de atitude que mancha aí, que acaba, né, com o espetáculo. Eu sou Kleber Salles e você confere sempre comigo aqui as últimas informações do esporte. A qualquer momento eu volto com mais. Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Informação Maricampo. Muito bom dia, você está no Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Mas eu gostaria de falar nesta manhã do Kit da Construção, que está há mais de 30 anos no mercado norte rio-grandense. Variedades em materiais de construção, em tintas, hidráulicos, ferragens, elétricas, PVCs e muito mais. Descontos que variam de 5% a 15%. Aceitamos cartões de crédito, pagamentos também no débito, Pix ou à vista. Kit da Construção, Rua dos Canidés, 1479 Alecrim, Antiga Avenida 6. Fone 84-3213-2881. Kit da Construção, a sua melhor opção de inverno a verão. A Lamartine Locações é uma empresa potiguar especializada em furos e cortes em concreto armado. Serviços esses voltados para a parte técnica da engenharia. Furos para passagem de dutos para ar-condicionados, incêndio, elétrica e hidráulica. Contatos através do fone 849-9988-9921 ou pelo site lamartinelocações.com.br. Alô, ouvinte, se você está procurando uma opção gostosa e prática para seu almoço, venha conhecer o restaurante Churrascaria Recanto do Sul, de segunda a sábado, das 11 às 14 horas. Um self-service completo espera por você, com aquele churrasco de dar água na boca. E tem mais, uma seleção de sobremesas incríveis, também à sua disposição. O restaurante e Churrascaria Recanto do Sul fica na Avenida Joaquim Patrício, 1579, em Pium, ao lado do posto Ali. Mas, se não puder ir pessoalmente, o delivery mais rápido da região está disponível. É só chamar no WhatsApp 849-9630-5093. Restaurante e Churrascaria Recanto do Sul, o melhor almoço do nosso litoral. Tá com saudade de viajar? A Pousada Colina dos Flamboyantes é o lugar. Aqui você se hospeda em apartamentos rústicos, oferecendo conforto e privacidade, além do contato direto com a natureza. Temos um restaurante independente, trazendo o melhor da gastronomia. A Pousada Colina ainda oferece várias opções de lazer. Temos um salão de jogos com sinuca, ping-pong, cantinho da leitura, redário para dar aquela descansada, piscina,
e um novo mirante, com uma vista privilegiada e exuberante da cidade. Dispomos de passeios turísticos, com guias treinados. Traga sua família ou amigos e venha viver momentos inesquecíveis. Pousada Colina dos Flamboyantes. Turismo preparado e seguro. É aqui, Cerro Corá, a Suíça do Seridó. Na loja que eu vou, tem tudo que eu preciso. Variedade de materiais, o paraíso. Desde a base ao acabamento final, encontro de tudo, é sensacional. Kit da construção, é só inovação, materiais de qualidade, é a nossa tradição. Kit da construção, tudo em um só lugar, pra sua obra ou reforma, é só vir buscar. Kit da construção, venha se surpreender. Com tanta variedade, você vai querer voltar e ver. Fone 84-3213-2881. Informação Maricampo. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. A Câmara dos Deputados aprovou em votação simbólica o requerimento de urgência do projeto de lei que amplia a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 mensais. Após a aprovação, o presidente da Casa, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, destacou que nas próximas reuniões do Colégio de Líderes deve ser definida a data em que o mérito do projeto será analisado pelo plenário. Governistas defendem a votação do texto já na próxima semana, mas ainda não foi batido o martelo sobre o tema. O relator do projeto é o deputado Arthur Lira, do PP Alagoas, ex-presidente da Câmara. Líderes governistas anunciavam desde o início da semana que a urgência do projeto do IR seria votada nesta semana, mas o anúncio oficial da inclusão do requerimento em pauta só ocorreu na manhã de ontem. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais notícias no seu rádio. Fique ligado. Você conferiu InfoNews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. InfoNews. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. E o segundo dia do Mundial de Ginástica Rítmica no Rio manteve o clima de festa e boas performances brasileiras. Giovana Santos, a Jojo, brilhou com apresentações de massas e fitas, apesar de pequenas falhas, e conquistou 27.600 e 26.800 pontos, destacando o aspecto artístico e a forte interação com o público, que vibrou com sua energia. Bárbara Domingos também se apresentou, mantendo o nível da equipe brasileira. Para confirmar a vaga inédita na final individual geral, Jojo precisa aguardar o fim das avaliações, que definirão as 18 finalistas. Aos 23 anos, Giovana vive fase de superação após não ter garantido vaga para Paris 2024 e quase abandonar a ginástica. Ela contou que precisou se reinventar para superar traumas e voltar a competir com confiança. Agora com chances reais de disputar a final do Mundial, pela primeira vez, a atleta projeta o futuro, mirando a Olimpíada de Los Angeles 2028, reforçando que o Brasil já se consolidou como potência na modalidade. Vai Brasil aí no Mundial, hein? Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações do esporte. Fique ligado. Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Saiba mais sobre seus direitos. A Hora do Consumidor.
Hora do Consumidor chegando nesta sexta-feira e a pergunta é do Marcelo Figueiredo, de Florianópolis. Ele conta que recebeu um produto defeituoso e a loja falou que precisa mandar para assistência técnica primeiro. Eles podem negar a troca imediata? Obrigado pela participação, viu, Marcelo? Olha, depende, né? Se for um produto essencial, como geladeira, fogão ou celular, a troca ou devolução deve ser imediata. Para produtos não essenciais, a loja pode mandar para assistência, mas o prazo máximo para consertar é de 30 dias. Se não resolver nesse tempo, aí você escolhe entre trocar, ter o dinheiro de volta ou abatimento no preço, tá bom? Obrigado aí pela sua participação, meu amigo. Esse foi o nosso Hora do Consumidor, que volta a qualquer momento no seu rádio. Você conferiu a Hora do Consumidor. Seus direitos você tem que saber. Giro Agro. Notícias para o homem do campo. O preço do café arábica registra alta de 5,05%, com a saca de 60 quilos negociada a R$ 2.134,15 na cidade de São Paulo. O café robusta teve aumento de 6,45% no preço, sendo comercializado a R$ 1.383,84. Já o preço do açúcar cristal apresenta variação nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 quilos aponta queda de 0,95%, cotada a R$ 119,34. Em Santos, a mercadoria é negociada a R$ 126,57, após valorização de 1,74% na média de preços sem impostos. A saca de 60 quilos do milho, por sua vez, é vendida a R$ 63,87, após alta de 0,06%. Os valores são do CEPEA. Giro Agro. Notícias para o homem do campo. Mundo Pet. Tudo sobre o seu animalzinho de estimação. Dicas para o bem-estar do seu amiguinho. Deixe seu pet mais socializado. Cada cão tem uma personalidade diferente e, por isso, precisam aprender a ser sociais. Desde pequeno, procure fazer com que ele tenha relacionamento tanto com as pessoas quanto com outros animais, evitando que se torne mais agressivo ou mais tímido. Se não cuidar desde pequeno, você terá um pet com comportamento difícil na idade adulta. Você ouviu Mundo Pet. Mais cuidado para o seu dia a dia. Alimentação, saúde e bem-estar. Cuide-se bem. Sabe aquele ditado "você colhe o que planta"? Pois bem, isso também se aplica aos nossos pensamentos. Quando cultivamos pensamentos positivos e vibramos em alta frequência, atraímos mais coisas boas para a nossa vida. Afinal, nossos pensamentos têm poder. Quando estamos com uma mente positiva, nos sentimos mais confiantes, motivados e abertos para novas oportunidades. Além disso, isso reflete em nossas relações, pois transmitimos energias positivas para as pessoas ao nosso redor. E não para por aí. A ciência já comprovou que pensamentos positivos fortalecem o sistema imunológico e ajudam a combater o estresse. Portanto, é fundamental cuidar dos nossos pensamentos, cultivar gratidão, otimismo e amor. Lembre-se de que a vida é cheia de altos e baixos, mas a forma como encaramos esses desafios faz toda a diferença. Então, escolha vibrar em alta frequência. Acredite no seu potencial e mantenha uma mente positiva. Isso fará toda a diferença em sua vida. Você ouviu? Cuide-se bem. Alimentação, saúde e bem-estar no seu dia a dia. Cuide-se bem. Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. E agora vamos para o Brasil 61. Notícias com credibilidade. A reforma tributária deve mudar a forma como a construção civil lida com impostos e contratos de longo prazo. O novo modelo promete simplificação, menos burocracia e mais eficiência para o setor. Segundo o secretário extraordinário da reforma tributária, Bernardo Api, a introdução do modelo não cumulativo vai estimular maior produtividade em todas as etapas da obra. A reforma tributária ela favorece quem é mais eficiente, favorece o uso de métodos mais eficientes de construção e, obviamente, isso afeta a forma de funcionamento do setor, mas o resultado para o setor acho extremamente positivo.
acho muito importante ter colocado esse tema no bojo desses diálogos estruturais. Além da eficiência, líderes políticos destacam a urgência de simplificar o sistema. O ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, lembra que no Brasil as empresas gastam em média 1.500 horas por ano para cumprir obrigações tributárias, número 10 vezes maior que o de países da OCDE. O presidente do Sindicato Nacional da Indústria da Construção Pesada, Cláudio Medeiros, avalia que a reforma pode abrir caminho para contratos mais claros e atrair novos investimentos privados em infraestrutura. A maior parte da reforma já está em vigor com a sanção da Lei Complementar 214 de 2025, que criou 3 novos tributos: a contribuição sobre bens e serviços, o imposto sobre bens e serviços e o imposto seletivo. Agora a atenção do Congresso se volta ao PLP 108 de 2024, que trata da criação do Comitê Gestor do IBS, órgão que vai administrar a arrecadação e a distribuição da receita entre estados e municípios. A expectativa é que o relatório final sobre esse projeto seja apresentado no Senado no dia 17 de setembro, com votação prevista para o dia 24. Reportagem Liga. No Brasil, 34 milhões de brasileiros vivem sem acesso à água potável e mais de 90 milhões de habitantes do país não possuem coleta e nem tratamento de esgoto em suas residências. O cenário foi revelado pelo estudo sobre avanços do Marco Legal do Saneamento Básico no Brasil de 2025, divulgado pelo Instituto Trata Brasil, composto por dados do Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico, SINISA. O Marco Legal do Saneamento Básico completa 5 anos e, diante desses dados, o estudo afirma que é evidente a lentidão com que os serviços de saneamento básico avançam no país, apesar das metas estabelecidas pelo marco em 2020. As metas estabelecem um percentual de atendimento de 99% da população com abastecimento de água potável e 90% com coleta e tratamento de esgotos até 2033. A presidente executiva do Instituto Trata Brasil, Luana Preto, destaca as consequências do não cumprimento das metas de saneamento até 2033, como previstas pelo Marco Legal. Se o Brasil não conseguir cumprir essas metas estabelecidas até 2033, nós temos muitas consequências, A primeira delas, claro, a questão ambiental envolvida, Nós lançamos por dia mais de 5.200 piscinas olímpicas de esgoto bruto na natureza. Esse esgoto ele vai infiltrar no solo, ele vai chegar nos rios causando poluição e depois também nos mares. Então, temos uma consequência de degradação ambiental de uma maneira geral, mas também temos uma consequência social bastante grande, porque há uma piora na saúde da população, sem o saneamento básico. O estudo evidencia ainda que a prestação dos serviços de água e esgoto e os respectivos investimentos apresentam avanços relevantes. No entanto, ainda há distância para o cumprimento das metas de universalização previstas. O levantamento mostra que a exigência de comprovação da capacidade econômico-financeira prorrogada pelo Decreto 11.598 de 2023 contribuiu para reduzir de forma expressiva a irregularidade contratual. Pelo estudo, atualmente, cerca de 7% dos municípios, o que representa 3% da população, permanecem irregulares. Estas localidades estão situadas principalmente no Acre, na Paraíba e em Roraima. O estudo completo pode ser acessado em www.tratabrasil.org.br. Reportagem Bianca Mingotti. O presidente da Confederação Nacional da Indústria, a CNI, Ricardo Alban, apresentou ao vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, a agenda da missão empresarial que será realizada em Washington nos dias 3 e 4 de setembro. O objetivo é fortalecer a defesa comercial do Brasil diante da investigação aberta pelos Estados Unidos, com base na seção 301 da Lei de Comércio, que prevê sobretaxa de 50% sobre exportações brasileiras. Segundo Alban, a missão buscará sensibilizar o lado americano, levando propostas concretas de interesse mútuo. A nossa estratégia de reunião para que não haja nenhum tipo de dicotomia, muito pelo contrário, nós temos que ser um pouco mais convergentes nesse momento para que tenha uma unicidade. Também a nossa estratégia de tentar buscar o máximo de novas exceções possíveis, aquelas que são efetivamente de interesse americano para se sensibilizar de uma forma mais rápida e que talvez não tenham sido contempladas porque não tenham
representatividade financeira, mas para muitas pequenas indústrias aqui tem uma grande representatividade. A agenda prevê reuniões na Embaixada do Brasil em Washington, encontros com escritórios de advocacia e lobby, diálogos com lideranças e autoridades americanas, além de uma plenária empresarial, e inclui ainda participação em audiência pública no escritório do representante comercial dos Estados Unidos, onde o Brasil reforçará sua posição. Além da missão, a CNI tem contribuído com as discussões sobre a medida provisória que busca mitigar os efeitos do tarifaço. A Alban diz que pretende conversar com o Congresso Nacional sobre o plano de compensação destinado aos exportadores, que prevê 9 bilhões e meio de reais fora do arcabouço fiscal. Nós temos algumas sugestões para que a gente possa deixar esses 9 bilhões e meio dentro do arcabouço, dando uma referência positiva ao mercado, de credibilidade, que possamos evoluir. O momento agora é que nós vamos tratar o assunto eminentemente de forma técnica e comercial, para que a gente possa estimular a mesa de negociação. Todas as atualizações sobre a missão da CNI nos Estados Unidos podem ser conferidas no Portal da Indústria, www.cni.portaldaindustria.com.br. Reportagem Débora. A Caixa inicia nesta sexta-feira, dia 22, o pagamento do Bolsa Família e Auxílio Gás referentes ao mês de agosto para os beneficiários com o número de identificação social ONIS terminado em 5. Os pagamentos são realizados preferencialmente na poupança Caixa ou conta Caixa Tem. Com a conta Caixa Tem, os beneficiários podem pagar contas e fazer transferências diretamente pelo aplicativo no celular. O benefício também pode ser movimentado com o cartão de débito da conta em comércios, unidades lotéricas, correspondentes Caixa Aqui, terminais de autoatendimento e agências da Caixa. Além disso, é possível realizar saques sem cartão nos terminais de autoatendimento e unidades lotéricas, utilizando a identificação biométrica previamente cadastrada em uma agência da Caixa. No aplicativo Bolsa Família, é possível acompanhar as informações do benefício, além de receber atualizações e novidades. Para baixar os aplicativos Caixa Tem e Bolsa Família, basta acessar a loja de aplicativos do seu smartphone. É gratuito. Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. E agora está chegando ela com a sua participação aqui na Rádio Maricampo. Bom dia, Mônica. Bom dia, Marcílio. Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Maricampo. Bom dia, mulher atual. Bom dia, mulher empreendedora. Quem aí já está pensando no almoço de amanhã, hein? Olha, não precisa se preocupar, pois as mulheres empreendedoras, assim como a cantora Ivete Sangalo, que já vendeu almoço um dia, também estão se preparando para empreender na venda de almoços. Ai, que fome! Vamos direto ao assunto? Para vender almoço, planeje um cardápio variado e atraente, saboroso, bonito. Defina os preços corretamente, invista em embalagens adequadas, elegantes, práticas e divulgue seu negócio em plataformas como iFood, Rappi, utilizando o sistema de gestão para otimizar as vendas e controlar os custos. Considere também as possibilidades de fornecer refeições para empresas através de contratos, o que garante um fluxo de receita mais estável. Planejamento e preparação. Estude o mercado, analise a concorrência, identifique o público-alvo e defina os tipos de refeições que vai oferecer. Seja na versão tradicional, saudáveis, veganas e outros. Vamos ao nosso segundo ponto. Crie um cardápio. Elabore opções de almoço que sejam saborosas, nutritivas, atrativas para os seus clientes. Bom custo-benefício. Não esqueça desse detalhe. Ponto 3. Escolha as embalagens. Opte por embalagens práticas, seguras e que mantenham o alimento aquecido e em boas condições. Vamos ao quarto ponto. Defina os preços, calcule os custos dos ingredientes e da mão de obra para precificar corretamente as suas marmitas e garantir uma boa margem de lucro.
Venda e divulgação. Utilize aplicativos de entrega. Registre-se em plataformas como iFood ou Rappi para alcançar uma vasta base de clientes que procuram praticidade. Ofereçam promoções, criem promoções e programas de fidelidade para atrair e reter os clientes. Divulgue nas redes sociais, tire boas fotos dos seus pratos e divulgue as suas opções de almoço em redes sociais. Considere contratos com empresas. Procure empresas que necessitem de fornecimento regular de almoços e estabeleça contratos para garantir vendas constantes e um bom faturamento. Gestão do negócio. Legalize o negócio. Formalize o seu empreendimento como microempreendedor individual, o MEI, com a sigla MEI, para poder emitir notas fiscais e operar legalmente. Olha, gente, esse detalhe é muitíssimo importante, muitíssimo mesmo, pois existem muitos estabelecimentos, até públicos, que eles só contratam fornecimento de alimentos e outros exigindo notas fiscais, e para isso você precisa estar legalizado, E também, na maioria das vezes, eles compram em grande quantidade, isso é uma ótima oportunidade. Também invistam em um sistema de gestão. Use um sistema para restaurante para centralizar os pedidos e de diferentes plataformas. Controlar o estoque e analisar os relatórios financeiros é muito importante. Mantenha a qualidade, ofereça sempre um atendimento ágil e produtos de qualidade. Por isso é essencial para o sucesso do mercado de alimentos. Já mando um abraço a todos os profissionais do ramo de gastronomia, os proprietários, os chefes de cozinha, os cozinheiros, auxiliares de cozinhas, todos, do pequeno ao maior porte. Saibam que vocês são muito importantes para a nossa nutrição, nossa fominha, nossas barriguinhas. É isso mesmo. Quero mandar um alô para o pastor Alain e família e membros da Igreja Assembleia de Deus, em Passagem do Juazeiro, Senador Ala de Souza. Alô, pastor Alain. Pense no povo, barriga cheia. Tem umas galinhas caipira torrada boa, viu, com feijão verde lá. Bora comer, meu povo. E agora é com você, Marcílio. Obrigado, Mônica, e até a próxima. E agora na Maricampo, o esporte vira destaque no futebol do RN com ele, Aníbal Luiz. Bom dia, Aníbal. Aníbal Luiz. Muito bom dia, meu amigo Marcílio Dantas. Bom dia, amigo ouvinte internauta, você que já está ligado e conectado no Jornal da Maricampo nesta sexta-feira, sextou, 22 de agosto de 2025. Estamos chegando, olha eu aqui outra vez, para trazer notícias do futebol do estado do Rio Grande do Norte, no meu, no seu, no nosso Jornal da Maricampo, meu caro Marcílio Dantas. Vamos começar falando do América, está chegando a hora. Será no próximo domingo às 16 horas no estádio Arena das Dunas, a partida decisiva envolvendo América e Imperatriz do Maranhão, partida válida pelo segundo mata-mata da Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol. No jogo anterior, que foi realizado domingo passado lá no interior do Maranhão, o América levou o melhor e venceu por 1-0. Por isso, jogará pelo empate para seguir adiante na competição da Série D. Para este compromisso, o técnico Gerson Guzmão já poderá contar com o retorno do zagueiro Lucas Rodrigues. Ele não atuou no confronto passado, pois estava contundido, mas já se recuperou e deverá voltar à titularidade do América no jogo contra o Imperatriz no próximo domingo, lá no estádio Arena das Dunas. O América, por ter vencido, como já dissemos, joga por um simples empate para seguir adiante na competição da Série D. Porém, é importante a vitória. Será importante a vitória por quê? Pois o América, em vencendo, somará 37 pontos na pontuação geral da Série D e levará vantagem na próxima fase de fazer o segundo jogo do mata-mata, jogando com o apoio da sua torcida aqui no estádio Arena das Dunas. Já que a partir das quartas de finais, os confrontos serão decididos através do cruzamento olímpico. Restarão apenas 8 equipes e os confrontos serão definidos da seguinte maneira:
primeiro contra o oitavo, segundo contra o sétimo, terceiro contra o sexto, quarto contra o quinto. Então é importante que o América vença para chegar aos 37 pontos no somatório geral e levar vantagem na quarta de final, aí sim brigar para valer para chegar à Série C em 2026. A diretoria do América espera uma grande presença de público, um público superior a 20 mil espectadores lá no estádio Arena das Dunas, meu caro Marcílio Dantas. Então, torcedor americano, domingo todos os caminhos levarão para o Arena das Dunas a partir das 16 horas. América e Imperatriz, jogo decisivo pelo mata-mata da Série D do Campeonato Brasileiro. E o ABC, Marcílio, o ABC continua a sua via crucis, jogará amanhã lá na Arena Pernambuco contra o Retrô, partida levada pela 18ª rodada da Série C, precisando vencer para continuar respirando e tentando a permanência na Série C para o ano 2026. Neste confronto, marcará a estreia do técnico Tostão como técnico da equipe abecedista. Ele está substituindo Rodrigo Santana, que foi demitido na última segunda-feira pela diretoria alvinegra. O time só será definido logo mais à tarde após o treinamento coletivo. Porém, é bem provável que Tostão deverá fazer algumas alterações na equipe titular. Por exemplo, o meio-campista Henderson, que não foi aproveitado pelos técnicos anteriores, deverá assumir a titularidade e entrar jogando na equipe do ABC contra o Retrô. Também deverá ser titular neste confronto o lateral direito, em substituição ao lateral direito Patrick, o Marcos Rocha. Ele deverá sair jogando contra a equipe do Retrô no próximo sábado, amanhã, lá na Arena Pernambuco. Só retificando, não é Marcos Rocha, é Matheus Rocha. Então, Matheus Rocha deverá ser o substituto de Patrick na lateral direita do ABC. E os titulares os atletas que foram recém-contratados, que estrearam bem contra o Guarani de Campinas, apesar da derrota, deverão permanecer na titularidade no jogo contra o Retrô. O Rafael Oliver, o Rômulo e o jogador Wallace Tardelli, que fez um dos gols contra o Guarani de Campinas. Então, Marcílio, amanhã na Arena Pernambuco, ABC e Retrô ABC, jogo decisivo para a equipe alvinegra. Precisa vencer para continuar respirando e tentar permanecer na Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol. Com relação ao Retrô, o time pernambucano não aspira mais nada na competição. Já está rebaixado para a Série D. A diretoria da equipe pernambucana já rescindiu os contratos da grande maioria dos atletas e isso poderá facilitar a vida do ABC. Mas não é bom se confiar. É bom jogar bola, vencer a partida e continuar respirando na competição, torcendo para os demais resultados serem favoráveis ao nosso representante na competição, meu caro Marcílio Dantas. Foram a notícia do futebol do Rio Grande do Norte nesta sexta-feira, 22 de agosto. Prometemos voltar segunda-feira, trazendo tudo e o mesmo do futebol potiguar. Boa sorte para o ABC, boa sorte para o América e que segunda-feira eu esteja aqui só sorrisos, trazendo notícias boas, a vitória do ABC, a classificação do América, enfim, notícias positivas para o futebol potiguar aqui no Jornal da Maricampo, o melhor jornal do rádio norte-rio-grandense de todas as manhãs, segunda a sexta, com a apresentação do nosso Marcílio Dantas, seu Aníbal Luiz, o comunicador de visão, aquele que sabe o que diz. Com notícia dos esportes para o Jornal da Maricampo. Bom dia, Marcílio, fique com Deus, ótimo final de semana, até segunda. Esse foi o nosso comunicador Aníbal Luiz. Muito obrigado e até a próxima em mais um Futebol do RN. Esse é o nosso Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. E agora está na hora de trazer aquele tradicional cafezinho matinal, porque esse cafezinho... Café é sempre uma delícia. É sempre uma delícia. Que delícia. Hora do café. E quem toma aquele cafezinho esperto nesta manhã conosco? O Mandibão, José Edivaldo, Silas Cruz, Cariane Ribalta, Ângelo do Prai, Cidinha do ABC lá em Angicos, Rubens, o homem do kit da construção, Cláudio Kleber, Lena Melo, Moisés Gondim,
Pessoal da Esperança Usinagem, Alchinildo Melo, José Divaldo, Marlos Silva, Flávio Alves, Sueli Bento, em Cidade Verde, Ricardo Fernandes, o homem do estacionamento lá na Cidade Alta, na Princesa Isabel, Ricardo Pires em Recife, Pernambuco, Marcelo Almeida, Marcelo Henrique, Hugo Leonardo, o Wellington, Carlos Bota, Tamácio, Rui Barbosa, Rivanaldo. Também conosco nesta manhã tomando o cafezinho tem o Erison Mesquita, Deres Gley, Samuel, Maria, Diva Lins, Denise Lisboa, Gorete, Gunter Guedes, o trio Parada Federal, o Oscar Ribalta, grande Oscar, Léo Melo, Conceição, Otávio Lamartine, Marlos Silva, Josenildo Correia, José Ferreira e Francisca Brito, que são os pais da nossa amiga Mônica Ferreira, Romildo Freire, Luzia Félix em Santa Maria, André de Ferreira lá em Felipe Camarão, Robson Silva, Adgilson Macedo, Sérgio Pastel, Delmo Ramos, Gi em Lajes Pintadas, Valquíria em Ser Rosado, Valéria Ferreira, alô Valéria, adoro, Luciana em São Gonçalo do Amarante e Elizabeth em Macaíba. Vamos agora servir o café. É hora de mexer o café. Um brinde ao nosso café matinal. Tá delícia. Tá realmente uma delícia, tá maravilhoso o café. E quem toma café conosco nesta manhã são todos os ouvintes. Imagina aí quem preparou o cafezinho para o dia de hoje. Eu vou falar, foi o meu amigo Guedes, o homem do kit da construção, e ele arrasou no café da manhã, justamente para deixar o meu amigo Marcos Brito com vontade de querer mais. Imagina aí, ó, Pedro Abacateiro, não, que é isso, eu nem falei, Rihanna, não ria não. Pedro Abacateiro, não ria não, é verdade, não ria. O café que seu Guedes preparou para todos os ouvintes da rádio Maricampo para esta sexta-feira, o homem do kit da construção preparou ensopado de arraia no coco com arroz branco. Meu Deus do céu, o que você achou aí, Marcão? Ainda vai levar para casa? Que isso? Não ria não, é verdade. Vai levar pra casa, rapaz, tá certo. Que ensopado pra todo mundo, Pedro Abacateiro. Esse café é uma delícia. É uma delícia, ô Marcos Brito. Quer mais, meu filho? Mais uns 2 pratos? Que isso? Alô, Elizabeth, em Macaíba. Alô, Luciana. Alô, Valquíria de Ser Rosado. Meu amigo Ricardo Fernandes, vamos pro ensopado hoje. Ensopado de arraia de coco no arroz branco é realmente uma delícia. Delícia, delícia, delícia. Vamos juntos. Honestidade é uma palavra que anima, que eleva, que transforma. Palavra de fé. Você já parou para pensar no quanto custa manter alguém que te faz mal por perto? Às vezes a gente insiste em relações só por não ter que encarar o vazio. Aguenta falas atravessadas, piadas disfarçadas de carinho, cobranças disfarçadas de cuidado. Tudo para manter uma história que já não faz sentido. Mas manter quem esgota a sua energia sai caro, viu? Custa paz, autoestima, tempo de vida. É difícil aceitar que certas pessoas não cabem mais na fase que você está tentando construir. Mas lá no fundo, você sabe disso. A leveza que você procura pode estar na decisão que você evita. Não é egoísmo escolher o que te faz bem, é maturidade. Então comece a escolher. Você ouviu Palavra de Fé, a palavra que anima, que eleva e transforma. Bom final de semana a todos, um bom dia, e segunda-feira nos encontraremos em mais uma edição do nosso Jornal Maricampo. Forte abraço e até lá. Você ouviu direto da redação da sua rádio as principais notícias do Brasil e do mundo. Jornal Maricampo. Oferecimento: Kit da Construção 3213-2881 Alecrim Natal.
E Lamartine Locações e Serviços, 84 3237 0351, em Pium, Parnamirim.